Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus.
Que bom ter você aqui no canal da MESD, assistindo da Palavra de Deus que será compartilhada com amor. Somos um ministério de ensino e evangelização às nações, sob a liderança do líder e fundador Justino Ribeiro Santos Neto. Nós da MESD esperamos que a mensagem que estás a ouvir em instantes fale profundamente ao seu coração. Tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar as leituras em meio ao sermão e vamos à mensagem do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Pai Celestial, graças uma vez mais o teu servo te dá. Mais uma vez eu venho agradecer. E mais uma vez eu também venho te pedir. Sendo eu um homem reconhecedor de que eu não posso absolutamente nada sem o Senhor, eu venho para te fazer as minhas costumeiras petições e te pedir sobre minha vida, para este ofício do qual o Senhor assim um dia me consagrou e me separou, de pregar e anunciar dos oráculos divinos do Senhor. Peço-te sobre mim a tua graça, a renovação das tuas tenras misericórdias, a cobertura do sangue precioso de Jesus, teu Filho, e o revestimento do teu Espírito de poder, de unção, de autoridade, de revelação, de conhecimento, de sabedoria que vem do Senhor, em no nome de Jesus Cristo.
também te pedindo, ó Pai, a respeito daqueles que um dia hão de ouvir e escutar esta pregação. Peço-te sobre estes que a tua unção também se manifeste, não aqui, de onde o teu servo ministra, mas também onde esta mensagem chegar. Sobre a vida daqueles que ouvirem de bom grado a ministração e a pregação da tua palavra. Que nesses lugares onde a tua palavra for ouvida com respeito, com temor, de bom grado, tal como se o fizera na casa de Cornélio, quando o teu servo e apóstolo Pedro ministrava, Senhor, o teu evangelho, todas as pessoas de bom grado ouviam e todas elas foram agraciadas pelo Senhor. O Senhor abriu os céus e liberou sobre elas o seu Espírito, a sua graça, a sua presença, em nome de Jesus. Que assim seja também para com cada ouvinte que passar por aqui, nos assistir hoje ou numa outra oportunidade, em qualquer lugar que seja, que a tua unção também desça sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém. E graças eu te dou, hoje e sempre, para toda a eternidade. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos, amados ouvintes, que um dia de passar por este vídeo, por esta gravação, eu saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, a palavra da boca de Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, viera por um propósito. Dentre o maior deles estava eu e você, toda a raça humana. Jesus veio por causa de todos, a morrer numa cruz, levando sobre si os pecados do mundo inteiro, para que logo após do expandir da sua mensagem salvífica que ele ordenou a pregar no mundo, todos aqueles que crescem nele, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, seriam perdoados por Deus o Pai e também teria garantia de vida eterna com Deus após essa vida aqui terrena. Logo após ele ter feito tudo o que ele viera fazer na terra, ou seja, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele foi ascendido ao céu. Se assentou à destra do Pai Celestial, de onde hoje, até os dias de hoje, ele nos assiste e também intercede por nós até a sua breve vinda. Mas também com a esperança e a promessa de muito em breve, num tempo oportuno, querido por Deus, determinado pelo Deus Pai unicamente, de nos buscar para nos levar para o céu de onde ele agora mesmo está assentado, sendo adorado por todos os seus milhares de anjos, juntamente com o Pai Celestial. Que a paz deste homem Jesus seja sobre todos vós que um dia de passar por este humilde vídeo, esta gravação, e a escutar este pequenino servo de Deus a ministrar da sua verdade na terra dos viventes. Amém? Eu também gosto de deixar registrado em todos os meus vídeos e gravações a forma, o jeito, a maneira como Deus, o Senhor, Ele me confere os temas. Como que o Senhor me confere as mensagens, os temas, os sermões, como que brotam, como que nascem. Eu sempre repito, sempre falo isso, acreditem vós do outro lado. Todas as mensagens que aqui eu tenho trago, são elas de inspiração divina. Deus fala ao meu coração. Ele sopra no meu coração assuntos, traz à minha mente algum tema, algum assunto. E isso reverbera. E quando é algo que fica muito latente, latejando, o Espírito de Deus me lembrando, no meu íntimo, no meu espírito, aquilo que Deus falou comigo, eu logo entendo. Vai nascer sermão daí. Vai vir uma mensagem daí. Deus quer me conferir mais uma mensagem para que eu possa
transmitir com os meus lábios com fidelidade. Então ele, o próprio Deus, me leva pelo seu Espírito numa curiosidade santa às Sagradas Escrituras, porque, claro, óbvio, queridos ouvintes, é daqui que eu extraio a pregação, a mensagem, em nome de Deus. Amém? Então eu me assento no meu lugarzinho de estudo, de pesquisa bíblica, de montagem do sermão, de preparação do sermão, para que eu possa trazer aqui com a ajuda do Espírito Santo. E é o Espírito de Deus quem tanto me ajuda a compreender a mensagem pela qual Deus falou no meu coração e me trouxe várias vezes em memória a minha mente. É o mesmo Espírito que me ajuda a compreender aquilo que Deus quer estar falando e quer que eu também fale. É o mesmo Espírito quem também não apenas me ajuda a montar o sermão, como também ele me enche de graça, ele enche-me de confiança e ousadia para poder vir a público, usar as minhas humildes redes sociais para ministrar da verdade da mensagem do Senhor. E para esta oportunidade, para esse tempo que se chama agora, o Senhor me conferiu o seguinte tema: alguns cristãos serão colocados em grandes assuntos nestes últimos dias, tal como Deus fizera outrora, tal como Deus assim anseia fazer em todos os tempos e em todas as estações. Também nós veremos qual o motivo, razão e circunstância de Deus assim fazer. Deus, em tudo que Ele faz, Ele é proposital, ou seja, Ele é objetivo no que Ele faz. Nunca Deus dá um sopro no ar sem que haja um significado e uma intenção. Deus nunca se levanta do seu trono para nada. Quando Ele se levanta, tem um propósito aí. Em cada movimento de Deus, se Ele levantar a sua destra, que é poderosa, e no levantar de sua destra o universo inteiro se estremece, acredite, há uma intenção, há uma objetividade de Deus aí. Tudo que Deus faz e tudo que Deus permite tem um significado espiritual que muitas das vezes nós, até mesmo nós cristãos, não entenderemos a princípio. Jesus deixou isso bem claro ao falar aos seus discípulos de algumas coisas que eles viam o seu mestre Jesus fazendo diante deles. No entanto, eles não compreendiam. Então Jesus disse para eles, tem coisas que vocês não compreenderão a princípio, mas depois vos chegará a revelação. Amém? Então Deus tem seus motivos óbvios, e nesse sermão nós vamos entender alguns deles. Por que Deus assim faz? Amém? Alguns cristãos serão colocados em grandes assuntos nestes últimos dias. Esse é o tema do nosso sermão, da nossa pregação, que com a ajuda da unção de Jesus Cristo, eu há de deixar aqui registrado e revelado, tendo Deus agora mesmo como testemunha. E acredite, todas as vezes que os verdadeiros cristãos vêm trazer algo verdadeiro da parte de Deus, seja pelo meio que for, seja pelos meios que for, Deus no céu está também registrando no seu mural. No livro do profeta Isaías, nos revela que Deus tem um memorial diante dele, onde ali são escritos e registrados como testemunha de que tudo Deus fizera, de que tudo Deus está fazendo. Amém? Então aquilo que Ele me permite fazer em seu nome também fica registrado no céu, tendo o próprio Deus como testemunha. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo de número 25, porque é daqui que nós vamos extrair e começar a ministrar daquilo que Deus quer nos falar através dessa mensagem, deste sermão. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, em nome de Jesus Cristo.
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 20 e versículo 21. Serão 2 versículos apenas que nós estaremos lendo. Amém? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25, versículo 20 e versículo de número 21. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim, na palavra de Deus, e é o próprio Jesus quem está dizendo: então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante ou administrador sobre muitas coisas. Entra na alegria ou no gozo do seu Senhor. Amém? Capítulo 25 de Mateus, Jesus fala algumas parábolas, e dentre elas, a parábola dos talentos. Neste contexto, Jesus, o Senhor, ele fala sobre os talentos, que alguns recebem 5, outros 2, outros 1, esperando de todos os respectivos administradores dos talentos do seu Senhor, uma ação, fazer produzir, aumentar ou fazer uso daquele dom, para que possa proporcionar mais dom. No caso do reino de Deus, a causa pétrea do reino de Deus é salvação de almas, ou edificação da igreja, na preparação de um povo para Deus. Amém? E nas palavras de Jesus, queridos, nós notamos nitidamente que o próprio Senhor, em seus ensinamentos, por meio de parábolas, ele deixou bem entendível que alguns dos seus servos, alguns dos seus discípulos, receberiam dons, receberiam talentos, e estes se esmerariam em fazer alguma coisa que trouxesse benefício para o seu reino, para o reino do seu Senhor. E aqueles que conseguissem com muito esmero e dedicação trazer benefício para o reino do seu Senhor, Jesus, em sua parábola, nos ensina de que este Senhor, que é Ele mesmo, Ele está falando dele próprio, Ele está usando uma parábola, mas Ele está se referindo ao reino de Deus, em cujo o reino tem um rei, tem um Senhor, e o Senhor deste reino de Deus é o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo que aqueles que se esmerar em aproveitar daquilo que recebeu da parte de Deus, seja uma oportunidade, seja um talento, seja um dom, seja uma chance, aproveite isso e traga benefício para o reino de Deus, faça algo proveitoso para o reino do seu Senhor. Para estes, Jesus afirmou que além deles terem o gozo de verem um resultado magnífico, também seriam promovidos para assuntos maiores, para governabilidade maior, para administração maior, porque é isso que Jesus afirma para o primeiro que se apresentou para prestar contas com o Senhor desta parábola, que no caso é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. A este Jesus disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra no gozo do teu Senhor. Então, de fato, querido, haverá pessoas que estarão em elevadíssimos assuntos, colocados pelo próprio Deus, nessa terra dos viventes.
Ou seja, terá uma gama de autoridade, de administrabilidade maior do que uns, mais do que outros. A uns deu 5 talentos, a outros 2 talentos, a outro 1 talento. E eu digo e volto a repetir, para todos estes, Jesus na parábola, que é o Senhor da parábola, esperava de todos eles o mesmo empenho e dedicação em fazer algo que trouxesse benefício ao reino deste Senhor, no caso, a saber, Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre quis pôr os seus servos, o homem e a mulher, em grandes assuntos. Nós temos como exemplo o primeiro homem que foi criado pelas próprias mãos de Deus. Lá no livro de Gênesis está nos revelado que Deus, depois de ter feito tudo o que hoje nós conhecemos e vemos com os nossos apalpáveis e visíveis olhos, o sol, a lua, a terra, as estrelas, os animais e todas as coisas que existem, Deus trouxe tudo isso à existência pelo poder da sua palavra. Mas quando foi para fazer o homem, ele fez com suas próprias mãos. A este primeiro homem, chamado Adão, e também consequentemente fez uma disjuntora para lhe ajudar neste ofício. Deus os colocou sobre grandes assuntos. Qual assunto? Administrar toda a terra. Era a incumbência que Deus deu para Adão. No entanto, Adão fraquejou. O pecado adentrou no mundo. E o homem perdeu o rumo da sua magnífica administrabilidade. Mas Deus, desde Gênesis a Apocalipse, querido, está sempre levantando pessoas para colocar elas em grandes assuntos. E Deus tem seus motivos óbvios para isso. Às vezes, na maioria das vezes, é de forma estrategística, para trazer a sua vontade, a sua verdade em cada tempo e em cada estação. Amém? E nesse sermão nós vamos ver algumas verdades. E que os seus ouvidos estejam atentos, porque não falo apenas eu. Eu falo, mas o Espírito de Deus falará por mim. Jesus deixou isso bem claro. É o Espírito de vosso Pai quem falará por vós. Então, que vocês que me escutarem, não escute apenas a voz de um humilde, simples pregador do Evangelho, mas escute o próprio Senhor do Evangelho, Jesus Cristo. O próprio Espírito do Senhor do Evangelho, o Espírito de Deus. Amém? E no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bom, mesmo em qualquer circunstância que o mundo esteja atravessando, Deus se fará presente em todo e qualquer período da história. Isso é uma grande verdade. Até mesmo após a era da igreja, com suas 2 testemunhas, ali também Deus se fará presente para tornar conhecida a sua mensagem para o mundo através das 2 testemunhas. Portanto, também podemos afirmar que o Senhor, vivo Deus, Criador do céu e da terra, assim como em outros contextos de tempos e estação, o Senhor levantou pessoas para usá-los, mesmo nos contextos mais complexos, e até o fim, Deus se utilizará do seu poder para levantar e usar pessoas para cumprir os seus respectivos propósitos em cada tempo e estação. Como eu disse, Deus tem seus motivos óbvios. Deus tem seus motivos óbvios. Amém? Para assim fazer. Levantar e usar pessoas dentro de cada tempo e estação. Amém? Então, nesse primeiro tópico, que aqui eu discursarei neste sermão,
eu falarei sobre a verdade de que os tempos e as estações são eles estabelecidos por Deus e também são eles garantidos pelo Senhor. Deus estabelece tempos e estações. A primeira verdade a ser discursada nesse sermão é essa afirmação: Deus é quem estabelece tempos e estações. E o mesmo Deus o mesmo Deus que estabelece os respectivos tempos e estações é o mesmo que se fará presente em todos eles para a realização da sua vontade e propósito. São duas verdades que aqui nós dissemos nessa frase dita e escrita aqui. Deus é quem estabelece tempos e estações. E o próprio Deus se fará presente em todos os respectivos tempos e estações de uma forma ou de outra. Em Daniel, abra sua Bíblia, Daniel capítulo de número 2, versículo de número 21. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, nós vamos encontrar uma grande revelação, e não apenas por Daniel, mas também pelo próprio Senhor nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele também reafirmou o que os profetas, o que Daniel também havia afirmado em suas palavras. Mas primeiramente vamos ler a afirmação do profeta Daniel, que recebeu de Deus revelações estas, onde Deus lhe mostrou mudanças de tempos, mudanças de cenários, mudanças de estações. Deus revelou isso para o profeta Daniel e assegurou o seu espírito a ponto de ele afirmar com suas palavras. Em Daniel capítulo de número 2, versículo 21. Versículo 20, versículo 21, Daniel diz: Daniel respondeu e disse, depois de ter recebido as revelações sobre o que Deus lhe mostrou sobre mudança de tempos e estações. Então Daniel disse, e respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente, pois seus são a sabedoria e o poder. Versículo 21, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento àquele que conhece o entendimento. Ele revela, versículo 22, ele revela as coisas secretas e profundas, ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Frisando o versículo 21, Deus, ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis. Daniel trouxe essa afirmação. E por que ele trouxe essa afirmação? Porque Deus lhe trouxe o entendimento do sonho que Nabucodonosor teve a respeito de uma estátua, que na verdade no sonho é uma estátua figuradamente, mas ali se falava de estações que se dariam ao longo da história da humanidade, até o Apocalipse, até a vinda de Cristo Jesus, até o fim do mundo. Por isso ele trouxe com muita convicção no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua mente, afirmando seguramente com seus lábios, de que de fato este Deus das Sagradas Escrituras, o Deus vivo de Abraão, de Isaque, de Jacó, é Ele quem muda os tempos e as estações, é Ele quem remove reis e estabelece reis, reinos e etc. Não apenas os profetas afirmaram essa verdade, mas o próprio Deus encarnado afirmou a veracidade de que é o Deus Pai quem estabelece e garante o cumprimento de cada tempo e estação, assim dito pela sua própria boca,
como ele mesmo afirmou em Isaías, que ele já havia decretado todos os acontecimentos. Abra a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E você vai ver agora a mesma afirmativa que fizera o profeta de Deus na boca do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. O Deus Filho, Jesus Cristo, testemunhando da verdade do seu Pai Celestial, de que é Ele, o Pai Celestial, quem estabelece os tempos e as estações. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, Jesus disse assim para os seus discípulos, e ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus é quem está falando isso. O próprio Deus Filho, Jesus Cristo. Está ele testemunhando da veracidade das mesmas palavras que saíra da boca dos profetas, que saíra da boca de Daniel, de que Deus é quem muda tempos e estações. Também é Deus quem os garante na história. E mediante essa verdade nós precisamos entender e fazer uma pergunta. Qual a finalidade de Deus fazer isso? Por quê? E como? Qual a finalidade de Deus assim ter estabelecido tempos e estações? Para que Deus fez isso? E como é que Ele se sustenta que tudo seja exatamente conforme Ele assim determinou em Sua palavra que fosse? Então são duas afirmações que nós precisamos saber. Primeiro, para sustentar a veracidade da Sua palavra. E segundo, garantindo cada tempo e estação, estando presente em cada respectivo tempo e estação. Sobre a verdade dos tempos e estações estabelecidas por Deus, o Criador do céu e da terra, está a verdade que Ele mesmo afirmou. Primeiro, assegurar que já determinou do início ao fim todos os acontecimentos que se dariam na terra. E segundo, para garantir que Sua palavra se cumpra cabalmente. Abra comigo sua Bíblia, em Isaías capítulo de número 46, versículo de número 10. Isaías capítulo de número 46, versículo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Amém? Isaías capítulo 46, versículo de número 10. O próprio Deus é quem está falando, na primeira pessoa. O profeta da época, Isaías, apenas está escrevendo o que ele estava recebendo de revelação da parte de Deus. E dentro que Deus falou na primeira pessoa, Deus disse, declarando o fim desde o princípio e desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo, meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Então, dentre as finalidades de Deus estabelecer tempos e estação, é para visar garantir o cumprimento da história, como assim Ele já havia determinado pelo poder da Sua palavra. Palavra essa que Ele afirmou em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 10 e 11. Está escrito: porque como cai a chuva e a neve desde o céu,
Dá glórias. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, antes molham a terra, e a terra produz a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11, Deus afirma a respeito da sua própria palavra: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, antes ela fará acontecer aquilo pela qual eu desejo. Ela prosperará naquilo, no propósito pela qual eu a enviei. Deus está garantindo que sua palavra não falhará a respeito dos tempos e das estações que Ele determinou desde o início de todas as coisas, quando ainda as coisas não existiam. É só olharmos para os contextos proféticos das profecias que outrora foram ditas há 800 anos antes do cumprimento. Passou-se o tempo, mas quando chegou o tempo da palavra de Deus se cumprir, aconteceu na história. E em alguns casos, estes que profetizaram em suas respectivas épocas foram taxados de loucos, de malucos, desequilibrados, mentirosos. Porque em alguns casos a palavra não se cumpriu nos seus respectivos tempos. Em outros casos sim, mas em outros casos não. Mas o tempo é quem dirá se a profecia era de Deus ou não. E o tempo foi passando, e cada profecia que estes homens outrora profetizaram está acontecendo. Muitas já aconteceram, outras estão se cumprindo, e algumas ainda hão de acontecer no tempo vindouro. Então a finalidade e o para quê está essa verdade. Para garantir e assegurar que o que Ele já determinou assim será. Para garantir que sua palavra se cumpra cabalmente. Sim, Deus estabelece tempos e estações. Mas Justino, como é que você pode? Como é que Deus pôde afirmar com tanta seriedade, com tanta verdade? Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que sustenta o poder da sua palavra, saída da sua boca. E somente Ele é capaz de afirmar uma coisa dessa. Nenhum outro ser vivo, nenhuma outra criatura tem poder de afirmar tais palavras e garanti-las sem que nada e ninguém a impeça de se cumprir. O diabo não pode fazer isso. Os anjos não podem falar isso. Os homens muito menos. Mas o Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus das Sagradas Escrituras, em cuja face eu estou a ministrar nessa terra, usando os meios que me são possíveis, as suas verdades aqui, Ele sim é poderoso para fazer, para falar e garantir o que Ele diz na sua boca. E um dos meios que Deus se utiliza para garantir o início e o findar, e o iniciar de um novo tempo ou nova estação, é Ele estando presente ou se fazendo presente. É Ele manifestando o seu poder, os seus sinais, a sua destra, a sua glória, a sua presença. Como que Deus então garante isso? Estando presente em cada tempo e em cada estação. Mesmo permitindo circunstâncias e situações, Deus não permite que sua palavra seja descumprida acerca dos tempos e das estações que Ele estabelecestes, se fazendo presente em cada tempo, utilizando-se do seu poder para fazer-se conhecido dentre cada tempo e estação.
fazendo notório a manifestação do seu poder em cada tempo, das suas manifestações em cada tempo, dos sinais da sua presença, dos sinais da sua destra, dos sinais dos seus pés, em cada tempo e em cada estação estabelecida assim por Ele. Porque só quem é capaz de garantir o que disse é só Ele. Nenhum outro no universo é capaz de afirmar algo e assim garantir, sem que nada e ninguém o impeça os seus acontecimentos. Carabias torabaste camandaragaço. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, de um tempo e estação que mesmo que se levante as potestades, os dominadores das trevas, as mais terríveis autoridades se opondo à vontade de Deus, olha o que Deus é capaz de fazer na história. Então vou ler um exemplo bem clássico para mim poder explicar na minha pregação. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Versículo de número 7 e 8. O povo nesse período estava dentro de um tempo e estação chamado opressão pelos egípcios, na época de Moisés. Na época, na verdade, após a morte de José. Porque enquanto José, servo de Deus, estava vivo, o povo de Deus tinha respeito dos egípcios, das maiores autoridades daquele império. Mas após a morte de José, levantou-se também um outro faraó que não temia nem conhecia nem a Deus nem conheceu José. Este não era temente. Este não tinha 1 milímetro de temor. E de consideração pelo povo de Deus. Então, chegou-se um período de tempo, Deus já havia assim determinado e permitido na história, aconteceria isso. Então eles ficaram muitos anos ali sendo oprimidos pelos egípcios. Era um período, era um tempo que Deus permitiu. Mas como é que Deus garante o findar deste período agora, cujo o faraó presente da época está batendo o pé e afirmando que não vai permitir que aquele cenário não mude? O faraó da época estava afirmando, batendo no peito e dizendo: não vou permitir o mudar desse cenário. Eu quero esse povo debaixo de mim. Eu quero esse povo aqui no Egito, sendo meus escravos, trabalhando forçadamente, debaixo de uma terrível opressão. Deus, primeiramente, queridos, Ele sempre envia a sua palavra. Deus sempre vai se anteceder à sua palavra. Eu disse isso em outras pregações minhas, e eu só falo a verdade da parte de Deus com a ajuda da unção daquele que me separou e me ungiu e me consagrou para pregar da sua verdade. Deus não é um Deus ruim. Deus não é maldoso. Deus não tem prazer no castigo, no juízo, nas sentenças mais duras e terríveis. Ele só faz estas coisas quando em último recurso. Quando Ele já enviou a sua palavra mais de uma vez. Quando Ele já deu outros sinais para alertar, para dizer, para falar. E na insistência da dureza do coração do faraó daquela época, o que Deus precisou fazer? Ele precisou se fazer presente dentro do próprio tempo que Ele havia estabelecido ou permitido vir sobre a vida do seu povo.
E infelizmente Deus precisou vir, não do jeito que Ele gostaria, porque Deus revelou do jeito que Ele gostaria que fosse. Ele enviou antes a sua palavra por meio de um dos seus líderes, dos seus servos, chamado Moisés e Arão. Era só ter obedecido a palavra do Senhor, e Deus não precisaria ter que manifestar o seu magnífico poder e mostrar os seus sinais, prodígios e maravilhas na terra dos viventes. Não precisaria disso. Mas foi necessário Deus se fazer presente, porque se Ele não se faz presente pelo recado de Moisés e de Arão, aquele povo jamais sairia dali. Mas pelos sinais de Deus, pelos prodígios daquele que está sentado no mais alto e sublime trono de glória, sim, o tempo e a estação Ele garantiria. E Deus queria inaugurar uma nova estação e um novo tempo para a vida do seu povo, que eles tivessem liberdade de lhes adorar por um período de tempo no deserto, para que depois, um tempo mais à frente, eles entrassem num outro tempo, que era a Nova Canaã, né? A terra prometida que Deus havia prometido para os pais anteriormente, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Então, um dos meios que Deus se utiliza para garantir o findar e o iniciar de um novo tempo é Ele próprio se fazendo presente, é Ele próprio se manifestando com a magnitude, com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade, com os seus prodígios, com os seus sinais, com as suas maravilhas. E que isso seja sempre assim até a volta de nosso Senhor. Que o Senhor seja conosco. Leia comigo Êxodo capítulo de número 3, no versículo de número 7 e versículo de número 8. Deus está dizendo para Moisés e Arão: e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi meu clamor, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, ou seja, por causa de seus algozes, aqueles que estavam lhes afligindo, pois eu conheço os seus sofrimentos. Versículo 8, disse Deus: e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios. Ou seja, Deus está dizendo: eu se farei presente nesse tempo e estação, da qual pela vontade dos homens não mudaria, não cessaria, não findaria. Então Deus está dizendo: eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e para trazê-los e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e os povos daquela época, as nações existentes naquele tempo. Eu poderia citar vários exemplos, queridos, mas deixo-vos registrar essa verdade da parte do Senhor. Um dos meios de Deus garantir que o tempo seja findado e outro seja iniciado é só Ele próprio estando presente. Às vezes os tempos serão mudados apenas com uma simples palavra. Os homens vão entender, as autoridades vão saber, é Deus falando. Mas se for preciso, se os homens endurecer o seu coração, queridos, esse mesmo Deus que outrora abriu os céus, fez sinais em cima dos céus e embaixo na terra, Ele continua sendo o mesmo. E se for preciso, Ele ainda continua fazendo de igual forma, de igual modo como outrora. E bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, sobre a verdade dos tempos e estações é essa. Finalidade, para quê, porquê e como. É assim que Deus faz. Como nós sabemos que Deus ele estabelece ou permite tempos e estações conforme assim a sua vontade, já predeterminado pela sua palavra, desde o início de todas as coisas, quando antes nada disso existia.
em cada esses respectivos tempos e estações, o Senhor se utiliza dos seus meios para continuar a se fazer presente e a dirigir o curso da história. E um dos meios que Deus se utiliza é levantando os seus, levantando homens e mulheres, pessoas consagradas, separadas, santificadas, para o ofício que Deus assim quer estabelecer sobre a vida de cada um. E dentre as finalidades, nós vamos ver quais os propósitos de Deus assim estabelecer, levantar, ungir pessoas, ou separá-las, ou permitir que elas ocupem grandes e elevadas posições, tanto espirituais, que é a mais importante, acredito eu, são as posições espirituais, que é a autoridade espiritual, das quais Jesus lá, Paulo diz sobre as autoridades apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorais e de mestres da palavra de Deus. Também Deus permite pessoas ocupar cargos, posições em palácios, reinos, governos e etc. Deus tem seus meios. E Deus tem seus propósitos. E dentre os propósitos de Deus assim fazer, quais são eles? Eu vou citar aqui os mais importantes. Os mais importantes propósitos de Deus assim fazer, levantar pessoas e colocá-las em grande assunto ou sobre grandes assuntos. No mínimo 4 propósitos intencionais Deus tem. Primeiro, ser conhecido em todos os tempos e em todas as estações. Sim, Deus se faz conhecido e deseja que em cada tempo e em cada estação o seu nome seja conhecido e temido e estremecido. Sim, Deus anseia ser conhecido em cada tempo e estação. E segundo, ser ouvido por meio da sua mensagem. Não importa os tempos, não importa as estações, Deus sempre continuou falando. Alguns dizem que Deus se calou por um período de tempo. Na verdade, eu digo que Deus deixou apenas a mensagem escrita. Podemos aqui fazer um monte de contextualização. Deus descansou no seu falar e deixou esse período de tempo para as pessoas que quisessem lhe escutar, fossem as Sagradas Escrituras, porque saberia o que é que está escrito aqui. Como lá está revelado em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, homem, de que forma? Deus deixou registrado nos pergaminhos, nos ditos anteriores, o que ele já tinha falado para todos os tempos e todas as estações. Então Deus não deixou de falar. Ele deixou escrito. Ele deixou revelado. Também ser favorável para com aqueles que lhe invocam, dentro de cada tempo e estação, mesmo Deus permitindo aquelas estações e aqueles tempos não desejosos para nós. Mesmo assim, por misericórdia e bondade, Deus se fará presente. E um dos propósitos de Deus assim se fazer presente está em ser favorável, em socorrer e ajudar, proteger os seus que lhe invocarem nesses respectivos tempos e estações. E quarto, para garantir o início e o fim de cada tempo e estação. O próprio Deus se encarrega de fazer do modo como Ele faz, surpreendentemente na história, para conduzir cada tempo e cada estação conforme assim o seu decreto, a sua palavra.
Então nós vimos aqui que dentre os objetivos, os propósitos de Deus levantar ou se manifestar, seja diretamente por intervenção divina direta do céu, ou realizações de obras poderosas por meio dos seus servos, é ser conhecido dentro de cada tempo e estação. Em todos os tempos, Deus se faz conhecido, direta ou indiretamente, sendo nas intervenções divinas vindas diretamente do céu, ou usando de forma participativa os seus servos. Pois essa é a vontade do próprio Deus, que todos o conheçam com seus ricos e incorruptíveis atributos, em todos os tempos, em todas as estações. Nós temos, por exemplo, o exemplo ali de Elias. Abra comigo sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 18. Bendito seja Deus para toda a eternidade. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38. Elias viveu um tempo, uma estação. O tempo da apostasia, da idolatria do seu próprio povo, do próprio povo de Deus. Aonde todos os deuses estavam sendo conhecidos e enaltecidos acima até mesmo do próprio Deus, no coração das pessoas. Então Deus se fez presente naquele cenário para se tornar conhecido como o Deus que Ele é. O Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus vivo de Israel. O Deus vivo, Criador da terra e do céu. E como eu disse, Deus, Ele usa os seus servos. Ele coloca servos em grandes escaladas. No caso de Elias, uma autoridade profética, espiritual, que abalou os céus naquela época. E por conta de suas orações, fez Deus abrir os céus e manifestar a sua glória como nunca antes Israel havia visto. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu os sacrifícios queimados, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. Neste caso, embora Elias orou e Deus respondeu a sua oração, aqui foi uma participação direta do próprio Deus, indireta da parte de Elias, mas foi uma intervenção direta de Deus. O fogo veio do céu, não saiu das mãos de Elias. Ou seja, não houve uma participação direta de Elias aqui. Indiretamente sim, mas diretamente não. Por que Deus levanta pessoas assim para se fazer conhecido, queridos, em cada tempo, em cada estação, não importa o tempo que seja, não importa a época que seja, Deus continuará a bradar com sua voz de glória no céu. Deus continuará a abrir os céus e mostrar sua glória. Deus continuará a fazer sinais em cima no céu e embaixo na terra. Mas também Deus pode fazer sinais para se fazer conhecido dentro desses tempos, levantando pessoas e usando-as de forma participativa. Êxodo capítulo 7. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Que baste camandaraço. Becamandaragaço, que baraste ranaragaço. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 7. Versículo de número 7 e 8. Do livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 3, perdão. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8.
Olha o que Deus disse. E o Senhor disse, certamente vi... Perdão. É Êxodo capítulo 7 mesmo. Peço perdão àqueles que passarem por este vídeo. Amém? Êxodo capítulo de número 7, versículo 12. Assim está escrito na palavra do Senhor. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles, e o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor havia dito. Presta atenção. Neste sinal que Deus se fez presente para mostrar e revelar a sua glória e o seu poder, nas mãos do sacerdote Arão havia um cajado. E Deus ordenou: joga esse cajado diante de Faraó e ele vai se tornar uma serpente. Assim aconteceu. Da mesma forma fizeram os religiosos de Faraó. Lançaram seus cajados. Só que neste evento, o cajado de Arão engoliu os cajados dos religiosos do Egito. Era Deus demonstrando o seu magnífico poder superior. Todo o poder tem Deus. Todo o poder tem o Senhor. Ou seja, Deus aqui se fez conhecido neste tempo, nesta estação, usando a vida do seu servo de forma bem participativa e humana. Pelas mãos de Arão, Deus fizera grandes sinais para mostrar a sua glória. Também em Atos dos Apóstolos, querido, nós podemos ver. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número... Bendito seja Deus para toda a eternidade. Eu vou pregar até o fim este evangelho do Senhor. Em Atos capítulo 5, versículo 12. No evangelho de Atos, capítulo 5, versículo de número 12. Você vai encontrar comigo esta revelação de que também pelas mãos dos apóstolos o Senhor fazia maravilhas. Oh glórias! Pelas mãos dos apóstolos, Deus fazia maravilhas. Atos capítulo 5, versículo de número 12. Assim está escrito: e pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. De que forma Deus estava se fazendo conhecido pela igreja? Nesse tempo, nesse período que se chama Era da Igreja. Pelas mãos dos apóstolos, de forma bem participativa, o mundo está conhecendo Deus. Através dos apóstolos, através da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, um dos objetivos e propósitos de Deus, assim, levantar pessoas em cada tempo e estação, é se fazer conhecido. Segundo, ser ouvido através da sua mensagem. Porque Deus continua a falar dentro de cada tempo, até mesmo nos mais complexos. Como no caso dos dias do Egito, de Faraó, dos dias de Moisés. A mensagem de Deus entrou lá, já estava lá. A mensagem, a palavra, a unção de Deus estava administrando a prosperidade de todo o império pagão. Era a mão de Deus sustentando o Egito, e Deus estava sendo glorificado lá, e o seu povo estava sendo respeitado lá também, até o dia da morte de José. Mas mesmo que se levantou outro duro de coração chamado Faraó,
Deus mesmo assim fez a sua mensagem entrar dentro daquele tempo, daquela estação. Deus sempre vai levar a sua palavra em qualquer meio, querido, acredite. Tem reuniões secretas no mundo, acredite. Se Deus quiser, Deus vai chegar a sua mensagem. Se Deus quiser, Deus faz seu nome ser conhecido. A sua palavra, a sua mensagem chega, entra em qualquer tempo, em qualquer meio, em qualquer buraco, em qualquer lugar. Deus vai falar nesse tempo. Terai camanturavias tu rabagaço. Tebai que taragasubias. Então, um dos propósitos de Deus levantar pessoas está o propósito de ser ouvido dentro deste tempo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 5. Oh glórias! Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5. Carraste cabaço, de camandaragaço. Jeremias capítulo 5, versículo 5. Deus disse por meio de Jeremias: encontrar-me-ei com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conhecem o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Porém estes quebram por completo o jugo e despedaçam os cordões. Irei aos grandes, falarei com ele. O que Deus estava dizendo? Farei a minha mensagem chegar a todos, a quem eu quiser falar. Vai escutar, vai chegar, vão saber que é Deus, o Senhor, quem está falando e usando os seus servos nessa terra para dizer da sua verdade, da sua mensagem. Vai chegar, está chegando, vai chegar, continuará chegando a mensagem. Terrai camanturavias tu ramandaguevias. Vai chegar a mensagem. Deus vai falar a todos. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Abra comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Queraço, quebaraço, quirevias tu camandaraço. Isaías capítulo de número 11, versículo 9. Está escrito. A parte B desse versículo: porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Cada beco, estação, cada nação, cada rua, cada casa, cada lar, cada palácio, cada lugar, em cima dos céus, embaixo na terra, em qualquer lugar do universo, o conhecimento do Senhor se propagará. Abra também sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Livro de Abacuque, capítulo de número 2. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 14. Deus reafirmando uma vez mais. Falou por meio de Jeremias. Falou também por meio de Isaías. Agora está dizendo por meio de Abacuque. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, pois como as águas cobrem o mar. Agora veremos a afirmação que saiu da boca de Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Oh glórias, olha o que ele disse.
Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Que bandaraço, que medevias. Quero ver. É descumprir ou fazer isso não se cumprir na terra dos viventes. O que saiu da boca do homem Jesus Cristo de Nazaré. Oh glórias. Jesus disse à sua igreja, aos seus discípulos. E disse-lhe Jesus: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a mensagem que Deus ordenou a pregar no mundo, ela será escutada, quer queira Satanás ou não, quer queira os principados ou não, quer queiram as potestades ou não, quer queiram os dominadores das trevas ou não, quer queiram os homens ou não. Saiu da boca de Jesus: ide por todo o mundo e anunciar deste evangelho a toda criatura. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Ou seja, um dos propósitos de Deus levantar pessoas em seus tempos e estações é ser ouvido, é que sua mensagem seja falada, é que o recado que ele tem para cada tempo e estação seja dito. Oh glórias. E também, dentre os propósitos de Deus levantar e usar pessoas, estar também em ser favorável para com os que lhe invocam em cada tempo e estação, independente de lugares onde estejam. Embora Deus tenha permitido por algumas vezes tempos e estações desconfortáveis para a vida do seu povo, nunca com a intenção de destruí-los, mas pois a misericórdia do Senhor é a causa disso não acontecer, como revelado em Lamentações 3, 22 e 23. E mesmo nesses contextos complexos, Deus tem levantado pessoas como forma de trazer livramentos, proteção e provisão aos seus. Vamos pegar alguns exemplos que aconteceu outrora, para poder trazer essa explicabilidade. A primeira verdade que eu quero que vocês entendam é esta: que mesmo que Deus permita, às vezes, por correção e exortação do seu próprio povo, Deus mantém sobre a vida dos seus, daqueles que lhe invocam, daqueles que são tementes a Ele, a sua misericórdia. Abra comigo sua Bíblia em Lamentações, depois do livro do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. O livro de Lamentações narra alguns contextos que se deu dentro deste período chamado cativeiro, do qual Deus havia permitido. E dentre esses relatos está o clamor, a reflexão que aqueles que estão ali naquele período estão relatando. Eles estão se arrependendo, eles estão desejosos de um dia aquilo cessar, eles regressar livremente para a sua pátria e não cometer mais os mesmos erros dos seus pais, dos seus antepassados, que até então havia lhes provocado aquele duro destino de 70 anos de cativeiro. Mas eles chegaram à seguinte conclusão: eles viram, eles perceberam que mesmo estando não na sua própria pátria, mesmo eles estando debaixo de um tempo e estação não desejosos para a sua vida e para a sua alma e para as suas famílias, eles estão percebendo Deus neste cenário sendo misericordioso e favoroso para com a vida deles, levantando a princípio 4 jovens para estar sobre os negócios do palácio. E também por causa desses, Deus fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas, aonde causou temor até mesmo em Nabucodonosor, que era um ímpio e pagão, e nos outros demais reis que se levantaram após ele. E eles chegaram à seguinte conclusão: Lamentação 3, versículo 21 e 22.
versículo 22 e 23. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, pois as suas compaixões não falham. Por que eles estavam falando isso? Porque eles estavam vendo Deus se fazendo presente, Deus manifestando sinais, Deus fazendo provisões, Deus trazendo livramentos, e o próprio Deus provocando temor em todo o Egito daquela época, em toda a autoridade daquele tempo. Estava caindo o temor no coração das grandes autoridades daquela época, porque eles viram Deus fazendo algo, porque eles viram Deus se manifestando em favor dos seus servos, que nada de errado estavam cometendo, se não negar a sua fé, se não negarem, adorar e exaltar unicamente o nome do seu Deus. Isso fez Deus abrir os céus e dizer: por causa dos meus fiéis, eu manifesto a minha glória em cada tempo e em cada estação da glória. Querai comanturávias. Ei, Jesus, pode me usar. Queravaçorra mandaraço. Joel capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. No livro do profeta Joel, capítulo de número 2, Deus afirmou categoricamente de que todos aqueles que lhe invocaram o seu nome, todos aqueles que se plantear, se humilhar, se arrepender e invocar o seu nome, o Senhor disse que a este salvaria. E isso está valendo para dentro de cada tempo, de cada estação e em qualquer lugar do universo. Deus é fiel em cumprir com a sua palavra, tal como ele fizera outrora. Olha o que ele afirmou: e acontecerá, no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque será salvo, disse o Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então, um dos motivos, propósitos de Deus se manifestar e usar pessoas. No caso deste período aqui que nós estamos citando, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus usou respectivamente estes 4 jovens. Por causa deles, Deus fizera grandes sinais que trouxe temor no coração até mesmo das maiores autoridades daquele tempo. Eles viram: Deus está com esses meninos, Deus está com esses rapazes, Deus está com esses jovens. Eles viram sinais da parte de Deus. Eles viram Deus mover a sua destra. E não será diferente no meu tempo. Deus não nos deixará envergonhados. Show! Pou! 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 Que baste cai torovias. Que bom endereço. Que baste rai candaragaço. Deus disse, Deus afirmou, foi Ele mesmo quem disse. Foi Ele mesmo quem afirmou: todos aqueles que invocaram meu nome, estes serão salvos. Estes receberão a minha visitação. Estes receberão os meus livramentos. Caravias terrai canaragaço. Nós podemos citar aqui 2 grandes exemplos. Em Gênesis, eu falei sobre José em Gênesis, lá no capítulo de número 45. Abra sua Bíblia e veja juntamente comigo. São alguns dos exemplos que nós vamos citar aqui. Em Gênesis 45, versículo 5, Deus havia levantado José naquele tempo, não como um meio de apenas prover para ele, mas para livrar toda uma gente. Deus revelou isso para ele.
E ele tornou isso conhecido ao seu povo, aos seus irmãos. E ele vai dizer em Gênesis 45, versículo 5, quando ele se reencontra com seus irmãos e revela que é ele, José, a quem eles haviam vendido e traído. E ele vai dizer: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo pelo que vocês fizeram, pela cagada, pela merda, né? Desculpe essas duas palavras, que eu sei que não são palavrão, mas já saiu. Mas não são legais de se dizer num discurso tão belo e ungido da parte de Deus. Amém? Depois do erro que eles cometeram, por terdes me vendido para cá, disse José, pois Deus me enviou diante de vós para preservar a vossa vida, não apenas da sua família, dos seus irmãos, mas de todo o povo de Deus que com eles está. Ou seja, com qual intuito Deus levantou José nesse tempo? Para trazer salvação, livramento, provisão. Também abra comigo sua Bíblia no livro de Esté, e você vai ver que Deus levantou e usou duas pessoas no cenário de um tempo e uma estação bem complexas: Mardoqueu e Esther. Abra comigo sua Bíblia no livro de Esther. E bendito seja o nome do Senhor. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Deus havia colocado uma jovem num palácio do rei Assuero naquela época. Só que ela ainda não tinha se apresentado oficialmente como uma das mulheres do rei. Ela teve que fazer algumas coisas bem arriscadas. Era caso de vida ou morte. Entrar sem antes do tempo, sem ser chamada e convocada pelo rei, na presença do rei, dos recônditos de intimidade com o rei, poderia lhe custar a vida. Mas quando a notícia chega por meio de Mardoqueu a ela, de que o seu povo precisava de um socorro, porque havia sido baixado um decreto de destruição para todo o povo de Mardoqueu e de Esther. E só havia uma possibilidade de resolver esse problema, já que o edito escrito pelo rei anteriormente no Antigo Testamento não podia ser anulado. Então teria que ser feito um edito, um novo edito, não revogando aquele, mas dando ao próprio povo, agora quem estava ameaçado de morte e extinção, o direito de se defender, o direito de se levantar e defender a sua causa. E como eles eram grandes e Deus estava com eles, eles foram livrados da sentença de morte. Mas Deus usou duas pessoas, Mardoqueu e Esther. E Mardoqueu vai dizer as seguintes palavras para Esther, versículo 13 e versículo 14. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares, agora de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste levada a rainha para tal tempo como este? Ou seja, Mardoqueu deixou bem claro que ela havia sido colocada ali e tinha uma grande intenção de Deus ela estar ali. E Mardoqueu também. Então, para ser favorável para a vida do seu povo, para trazer livramento, salvação, libertação e provisão. E por fim,
Quais os motivos de Deus levantar e usar pessoas em tempos e estações? Também visar garantir o início e o fim de cada tempo e de cada estação. Sim, Deus convida reinos, nações, autoridades, pessoas para serem participativas nas transições de tempos e estações, queridos. Bendito seja Deus para toda a eternidade. Vou pregar a verdade do Senhor até o fim, custe-me o que me custar. Que a destra de Deus comigo seja, que a misericórdia de Deus seja sobre minha vida. O mesmo Deus que estabelece tempos e estações é o mesmo Deus que chama e unge pessoas para usar de forma participativa nas transições de tempos e estações. Como, por exemplo, Nabucodonosor para o tempo do cativeiro e Ciro da Pérsia, naquela época, o rei da Pérsia, para o fim do cativeiro e liberação do seu povo de volta à sua pátria. O apóstolo Paulo afirmou em suas cartas a veracidade da palavra de Deus, ao dizer que Deus, quando quer incutir a sua vontade dentro de cada tempo e de cada estação, Ele usa até mesmo as autoridades, seja elas tementes a Deus ou ímpias. Como eu citei sobre este tempo e este período chamado cativeiro de 70 anos. Foi Deus quem permitiu, também havia sido Ele quem havia determinado assim outrora pelo poder da sua palavra. Deus já sabia que esse tempo haveria, Deus já sabia que essa estação chegaria, mas Ele também sabia que o findar estava selado, decretado na sua palavra. Para o início deste período de tempo e estação, Ele chamou Nabucodonosor. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Jeremias capítulo 43. Jeremias capítulo 43, versículo de número, preste atenção na palavra de Deus. Eu estou pregando a verdade do Senhor neste tempo presente, custe o que me custar. Se Paulo pregou debaixo de perseguições, não será diferente comigo. Kirabash, que manturevias tu rabagaço. Gênesis, melhor dizendo, Jeremias 43:10. E disse-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que o escondi, e ele irá estender seu pavilhão real sobre elas. Do que Deus estava dizendo? Estava falando que ele iria permitir o tempo que ele havia decretado, pelo poder da sua palavra. E ele chama as autoridades. Paulo vai dizer que as autoridades para Deus são como seus ministros, ou seja, elas estão na terra, mesmo talvez sem saberem, cumprindo as profecias bíblicas, cumprindo a veracidade da palavra do Senhor, de forma que Deus não permite nem além, nem aquém do curso da sua vontade, da sua palavra estabelecida. Deus não permite ir além do que Ele já determinou, mas Ele garante o início e o findar, quer queiram, quer não queiram. Do mesmo jeito que Deus chamou um homem, Deus chamou uma pessoa, um reino, uma nação, para inaugurar um tempo, da mesma forma Deus levantou um outro reino, um outro rei, uma outra pessoa, também para findar este mesmo tempo e dar início de um outro. Abra comigo sua Bíblia também em Isaías 45, os 2 capítulos mais à frente. Aliás, o livro anterior de Isaías, Isaías 45, versículo de número 1 e 2. Deus vai dizer em sua palavra:
Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Eu irei adiante de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. Eu te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. O que nós estamos vendo aqui? Deus se utilizando do seu poder, ungindo pessoas para participarem de transições de tempos e estações, já predeterminado outrora pelo poder da sua palavra. Sim, então um dos motivos de Deus levantar pessoas, reinos, nações, é esta: é garantir o início e o fim, o iniciar de uma outra e o findar dela também, e sucessivamente assim para com todos os tempos e estações que já estão decretados pela boca de Deus a se cumprirem em todo o mundo até o fim. E bendito seja Deus para toda a eternidade. Em Romanos capítulo 11, capítulo 13, para a gente finalizar, abra sua Bíblia juntamente comigo. Queravias toramanderevias, que nara subianto naravasso. Em Romanos capítulo de número 13, queridos, Paulo nos traz a revelação sobre as autoridades existentes no mundo, sejam elas tementes a Deus ou sejam elas ímpias, todas elas estão cumprindo um papel profético na história. Todas, sem exceção, estão cumprindo cabalmente a revelação da palavra de Deus. Talvez sem saberem, estão cumprindo o decreto da boca do Senhor de forma que não vai nem além nem a quem, não passa 1 milímetro para lá e também 1 milímetro para cá, vai até onde Deus permite, acontece o que Ele já falou. Bendito seja Deus para toda a eternidade, em cuja face eu estou a ministrar a sua verdade. Romanos capítulo 13. Leiamos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Paulo disse: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, ou seja, não é Deus quem permite. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesma a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer as autoridades? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira como aquele que pratica o mal. Paulo chama categoricamente as autoridades de ministros de Deus, ou seja, estão cumprindo um papel, quer queiram, quer não, talvez sem saberem, estão profeticamente dentro do contexto profético da história. Não há nada acontecendo nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem em lugar nenhum no universo que não seja o cumprimento da palavra, da profecia que saiu da boca do vivo Deus, Criador da terra e do céu. Então, dentre os propósitos de Deus levantar pessoas estão estes: ser conhecido, ser ouvido, ser favorável para com os seus e garantir o início e o fim de cada tempo e de cada estação. Até aqui eu ministro fielmente a palavra que me confiou o Senhor. Até aqui
Eu prego a profecia de Deus, a mensagem, a palavra decretada e anunciada, conforme assim Deus me ordenar a falar. E antes de fazermos a oração final, quero eu deixar, como sempre em todos os meus vídeos e pregações, um convite para você que um dia há de me ouvir e escutar. Se porventura até o dia de hoje você não fez uso desse livre-arbítrio pelo qual Deus te deu, para decidir hoje pela fé em crer em Jesus Cristo, Senhor, em se arrepender dos seus pecados e abandonar os maus caminhos, reconhecendo que tu és pecador e de que precisa de perdão, e de que só Jesus é quem pode lhe perdoar pelo seu magnífico e precioso sangue, e lhe garantir a vida eterna após essa vida. Se você quiser fazer esta confissão hoje, se o Espírito de Deus bate a porta no seu coração, se sentes agora mesmo um desejo como nunca antes teve, de entregar a sua vida para Cristo, eu te ajudo do outro lado deste vídeo. E se quiseres fazer isso de onde você estiver assistindo, não importa o tempo e a estação que você esteja, não importa de onde você esteja, como disse o Senhor, se invocar o nome do Senhor, aí Ele vai mandar a tua salvação, aí Ele te salvará e te perdoará. Então, se você quiser agora mesmo entregar a sua vida para Cristo Jesus, coloque uma das suas mãos no seu coração, se possível. Se não for possível, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e repita essa oração assim juntamente comigo. E diga assim: Jesus Cristo, eu ouvi o seu evangelho. Jesus Cristo, chegou até mim a mensagem que o Senhor ordenou a pregar em todo o mundo, para que eu pudesse escutar. Hoje Jesus chegou até mim esta mensagem e este convite. E hoje, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E hoje, Jesus, eu professo que creio na sua morte, também creio na sua ressurreição. E ó Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me de minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida, porque hoje, Jesus, aqui neste lugar, eu estou te confessando agora mesmo como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, queridos, se você fez essa oração com fé e sinceridade, assim como disse o apóstolo Paulo, com os lábios nós confessamos e com o coração nós cremos, tu serás salvo. E que Deus seja contigo. Feito isso, eu te oriento como ministro e pregador da palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica cristã que prega o evangelho, Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e único meio de salvação e vida eterna. E fique firme nessa fé até a breve vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façamos a nossa oração final, pedindo a Deus que continue a ser conosco dentro do tempo que nós estamos vivendo, e que Ele seja em cada tempo, em cada estação com os seus, até a breve vinda de nosso Senhor. Pai celestial, graças eu te dou. Não importa o que aconteça, não importa o que sobrevenha, se tão somente a tua graça comigo for, e o teu Espírito me inspirar a falar com os meus lábios as verdades que tu me revela, eu assim farei, se o Senhor me sustentar com a sua graça, e se o Senhor abater os inimigos, os demônios que se levantam contra mim, teu servo, eu continuarei pregando a sua verdade na terra dos viventes. E se o Senhor assim quer, ó Pai, envia anjos da parte do Senhor para estar comigo. Envia anjos da parte do Senhor para auxiliar e ajudar e servir os seus servos, em no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu oro te pedindo, Senhor,
levante e continue levantando pessoas em cada tempo, em cada estação. Levante autoridades espirituais. Também use-os em cada esfera da sociedade, de uma forma estratégica, ó Senhor, para trazer de uma certa forma as respostas do Senhor para cada tempo e para cada estação, sobre a vida do seu povo, sobre a vida daqueles que temem ao teu nome. E no nome de Jesus Cristo, assim eu oro te pedindo, que o teu Espírito Santo visite em cada nação e em cada lugar aqueles que serão levantados como autoridades proféticas, apostólicas, evangelísticas, pastorais e de mestres da sua palavra. Também, Senhor, aqueles que serão separados, ungidos e consagrados e postos pela sua destra em várias posições, em vários lugares, Senhor, para estar de forma estratégica ali, pela causa do seu reino e para o cumprimento da sua palavra, no nome de Jesus Cristo, para que tu sejas conhecido por meio destes, para que a sua mensagem de revelação seja conhecida e ouvida por meio destes, para que, Senhor, o teu favor, os teus livramentos, a tua salvação, a tua provisão venha por meio destes, para que, Senhor, o início e o findar, a garantia do que o Senhor estabeleceu, assim seja por meio também dos seus, em no nome de Jesus Cristo, teu Filho, assim eu oro, ó Pai, e graças eu te dou, em cuja face eu estou a ministrar a tua palavra, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Você que me escuta, você que me vê, até aqui eu prego, até aqui eu falo da parte de Deus. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, e fique firme nessa fé, até a breve vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque até Ele voltar, nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos profetizar a palavra de Deus em todos os cantos, em todas as nações da terra. Oh glória! E tem anjos de Jesus sendo liberados. Show! Que Deus te abençoe hoje e sempre, e até uma breve oportunidade, se Deus assim nos permitir, em no nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Que bom que você assistiu até o final. Espero que a mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Gostaríamos de saber de qual país e cidade você está nos assistindo. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e interceder por você. Siga o nosso canal caso não seja inscrito. Siga-nos em nossas redes sociais e nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós da MESD agradecemos a sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.